Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Ele é o Deus da sua salvação. Aleluia. Ele está aqui nesta manhã. E nós glorificamos a Deus. Pegue sua Bíblia. Você já deu um alô aí para o seu vizinho? Cumprimente aí seu vizinho. Diga um oi para ele, diga que ele é bem-vindo. Você que está em casa também, você é muito bem-vindo no nosso culto nessa manhã. Estamos felizes por vocês também estarem conectados junto conosco. E vamos fazer a nossa declaração de fé. Você que trouxe a sua Bíblia, levante a sua Bíblia. Gente, não vale celular e iPad, né? Tá bom? Só a Bíblia, hein? Ok, vamos lá. Esta é a minha Bíblia e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé e caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor. Você pode se assentar. Nós vamos trabalhar essa manhã. Abra sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth, o capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1 ao 5. Vocês podem me acompanhar. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? Até aqui. Queridos, nessa manhã eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma frase que vai sair aqui na tela e eu queria que você repetisse comigo. Nada simplesmente acontece. Pode repetir comigo? Nada simplesmente acontece. Pense um pouquinho em tudo que você já passou durante a sua vida, nas coisas boas e nas coisas ruins. Reflita um pouquinho rapidamente sobre isso. Quero que você entenda um pouco que as fases na vida de um bom homem, um homem de Deus, são ordenadas pelo Senhor. E o Senhor sempre terá prazer em abençoar os seus caminhos. Agora, pense mais um pouquinho nas coisas na sua vida que não fazem muito sentido, que você às vezes não consegue entender ou compreender. Algumas coisas são dolorosas, com certeza algumas coisas são difíceis, são até difíceis de se encarar. Algumas coisas trazem incerteza no seu coração, talvez dúvidas do que vai acontecer. Veja bem, e às vezes nós precisamos entender que a nossa vida, ela não é composta somente para perder coisas, para passarmos por dificuldades. Nós temos que entender que a nossa vida, que Deus trabalha e opera na nossa vida, que nós temos um Deus que Ele perfeitamente orquestra o caminho da nossa vida, independente de tempos ruins ou os maus que temos vivido, e que mesmo que nós estejamos vivendo nesse momento, dias bons ou os dias ruins, nada simplesmente acontece. A história de Ruth, ela é encantadora. Porque é um livro muito curto, escrito pelo próprio autor, talvez se tornando uma das histórias mais cativantes do Velho Testamento. E para você
percebeu o que aconteceu, talvez você deveria ler esse livro, que é um livro muito curtinho. Você, numa tacada só, você consegue ler o capítulo inteiro, o livro inteiro, quer dizer. Você talvez tivesse que tirar um pouquinho os olhos espirituais, vamos dizer assim, e ver um pouquinho, talvez como se fosse uma prosa, um poema ou uma história. E você vai ver que rapidamente você não tem como você não se apaixonar pelos seus personagens, sentir a dor que eles sentiram, chorar até com eles nas situações que eles viveram. Você com certeza será envolvido por todo esse livro, por todos os personagens que ali estão. É uma história de amor, encorajamento, interação familiar, onde mostra em certos momentos de dor como Deus age, mostra como Noemi precisou de ter fé para conseguir sobreviver mediante todas as dificuldades, conseguir ir além e conseguir se reerguer. Também conta a história de um homem que foi contra todos os seus costumes para se chegar numa mulher. Já vou dar aqui o dever de casa, chegar a mulher, Ruth, né? Lógico, que era moabita, não era israelita. Então ele quebrou todos esses costumes para chegar nela e assim casar com ela e ficar com ela o resto da sua vida. Um dos personagens do texto é Elimeleque, marido de Noemi. E nessa história também nós vamos ver rapidamente um pouco a relação do seu casamento. Também vamos ver como Noemi se tornou uma mulher amarga após a morte de Elimeleque. E também vamos ver a morte de seus 2 filhos. E através da morte dos filhos de Noemi, é que aparece Ruth na história. Porque Ruth era moabita. Ela entra na história por causa do seu casamento. E agora, quando tem o seu marido morto, ela se torna uma estranha quando retorna para Belém, junto com Noemi. Podemos até pensar ou podemos dizer que Ruth seria uma tipificação da igreja, Noemi uma tipificação de Israel, onde a igreja tem uma ligação com Israel, Deus então entra nisso, traz de volta para sua casa, e Boaz até uma tipificação de Cristo, que vai e resgata Ruth, traz a ela umas vestes novas, traz a ela uma nova esperança de vida, tudo isso por causa do sangue de Boaz, trazendo uma provisão nova para a sua vida. Você vê como é uma história linda e maravilhosa de se contar. É essa história que você vai encontrar no livro de Ruth. Fica como dever de casa, o desafio de você ler e se aprofundar um pouco mais nesse livro. Mas essa família começa, nós vamos ver, começa com cabeça do seu lar, que era de Elimeleque. E naquela ocasião, eles deixam Belém. O Belém estava passando por um momento muito difícil. Havia fome naquela terra, naquele momento. E Elimeleque então toma uma decisão de ir para Moabe. Todos ali naquele momento pensavam em salvar a sua vida. E Elimeleque pensou, vou para Moabe, talvez em mente de ficar um curto período de tempo, mas na verdade eles ficam lá durante 10 anos. E Elimeleque foi forte o suficiente para tirar Noemi e seus filhos de lá, de Belém. Só que quando ele chega em Moabe, Elimeleque morre. Então agora Noemi está viúva, tendo que sustentar a sua filha com seus 2 filhos, num local desconhecido, sem possibilidades de retornar para Belém, a sua casa, em função de toda a dificuldade que estava naquele momento. Mas aí, os seus 2 filhos morrem. Trágico, né? Até se a gente for pensar, perder o marido na situação aqui de Noemi seria uma condição natural da vida. Né? Nós estamos aqui, a vida vai se discorrendo, é coisa natural perder o marido, talvez aqui pela idade que já tivesse. Mas quando ela perde seus 2 filhos, é muito difícil. Num espaço de 10 anos, todos os homens que ela amava, ela perdeu. Talvez ela tivesse pensado que isso fosse demais, não teria mais condição, minha família acabou, eu quero voltar para casa, não há nada para mim mais aqui.
Então ela percebeu que havia chegado naquele lugar completa e ia sair daquele lugar vazia. Em outras palavras, ela poderia dizer que existia uma escassez na sua vida, existia uma falta, um vazio em sua vida. E quantas vezes, às vezes, nós não conseguimos perceber a nossa bênção, porque está entrando em nossa vida uma escassez, uma falta. E você se preocupa muito mais com aquilo que está faltando, ao invés de dar importância naquilo que você tem. Noemi foi assim. Naquele momento de escassez lá em Belém, estava faltando, mas ela tinha seu marido e seus 2 filhos. Algumas coisas que você tem, meu irmão, não vão ser apreciadas até que elas saiam de você, até que elas tirem de você. Nós precisamos aprender a agradecer a Deus aquilo que nós temos, enquanto há tempo. Essa que é a verdade. Para Noemi, parecia que toda a sua vida havia desmoronado. Quem iria achar que no momento da sua vida haveria uma escassez na sua vida? Ela talvez nunca pensasse isso. Os propósitos, os projetos dela, ou da sua família para Moabe, talvez fossem os melhores possíveis. Mas ali ela só encontrou a morte e a tristeza. Quem iria pensar talvez que Noemi começaria uma grande trilogia feminina no Velho Testamento. Mas a única coisa que havia de comum entre elas era a dor, era a perda de seus maridos. Noemi, a mais velha, Ruth, a sua nora, e a Orfa, a sua outra nora. 3 mulheres, que o que haviam de comum entre elas era a dor. Eu quero falar um pouquinho sobre a dor, porque a dor é uma estranha companheira de presença, né? Ela sempre está conosco, e ela sempre ajunta várias pessoas. Existe talvez algo secreto na dor, que está na alma das pessoas, que já passaram por elas, que a gente é incompreensível, porque o que acontece? Você vê às vezes pessoas que estão passando por momentos de dor e rapidamente você se solidariza, porque você já passou por esse sentimento e você então quer ajudá-la, e você entende que a dor, ela faz parte do seu sucesso. Ela não faz parte, desculpa, do seu sucesso, mas sim, ela sempre fará parte dos seus desafios. Na sua vida, pode ver, é assim. Para o seu sucesso, com certeza houveram ingredientes dos seus desafios. Não há como você ter sucesso sem passar pelo desafio. Não sei se você consegue me entender, mas existe algo entre passar pela morte, passar pela dor, passar pela perda de recursos, pela perda de dinheiro, por coisas injustas. Existe algo nisso que parece que você quer mudar, mas entenda, você não pode fazer isso, porque eles são essenciais para o caminho para te chegar ao sucesso. Então seja capaz de ver algo bom naquilo que você está passando. Seja capaz de conseguir passar por esse momento de dor, tá certo? Como não se fosse nada, porque Deus está no comando de todas as coisas. Eu não posso achar que por momentos que eu estou passando, que por causa disso minha vida acabou, minha vida não tem mais sentido, as coisas não andam porque Deus não está comigo, eu não consigo me casar por causa disso, eu não estou seguro então para conseguir um novo emprego. Gente, esquece isso. Deus tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Amém? Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Você precisa saber que o inferno, ele não fez uma limpa e te tirou isso. Não, que Satanás não tomou a sua vida das mãos de Deus. Não acontece isso. Deus sabe todas as coisas. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai entrar com a providência para te abençoar, abrir as portas que você está acontecendo. Amém? Queridos, nada simplesmente acontece. Aquelas mulheres sofreram, choraram juntas, sentiram e compartilharam suas dores juntas. Aquele lugar teria acabado para Noemi. Ela agora queria retornar para casa.
mesmo frustradas, elas seguiram Noemi porque Noemi tinha deixado uma marca dentro delas, mesmo diante da dor. Noemi até começa a confortá-las. Para de chorar, eu não tenho mais opções, o que vocês vão fazer? Você acha que se eu me casar hoje, tiver filhos, vocês vão aguardar eles se tornarem adultos para que vocês casem com eles? Mas olha que interessante, o que você faz quando o relógio está contra você? O que você faz quando você acha que o seu tempo já passou? Quando a sua oportunidade já passou? O que você faz quando você tem uma paixão por algo, mas aí você se olha no espelho e acha que minhas rugas, minha idade, minha dor nas costas, não sou mais para isso. Eu não tenho mais tempo para engravidar. Eu não tenho mais nenhuma oportunidade. A vida acabou. Noemi disse assim: saiam daqui, não fiquem comigo e não tenho mais nada para conquistar. Olha, existem pessoas, quando passam pelas perdas e quando passam pelo tempo, elas se tornam amargas. Meu desafio é que você não seja uma pessoa amarga nessa manhã, irmãos. Tá certo? E elas começam a afastar as pessoas. Ficam em depressão, acham que Deus se esqueceu delas. Mas eu tenho que te lembrar uma coisa nessa manhã. Nada, dá para repetir comigo? Nada simplesmente acontece. Existe uma razão para que isso ou certas coisas aconteçam em certas etapas da vida. Existe um motivo para que isso aconteça nesse momento que você tem vivido, e aquilo que é a sua necessidade hoje, existe uma razão, porque Deus tem o controle de todo o tempo. Ele sabe o momento da sua vida em que você está. Você pode crer isso? Amém? Ele sabe o momento da sua vida em que você está. Ele sabe quem te abençoou, Ele sabe quem te odiou, Ele sabe quem te rejeitou, Ele sabe sobre suas dívidas, suas dificuldades, a sua luta no seu trabalho, as enfermidades que você tem passado. Ele sabe, entenda isso, Ele sabe todas as coisas e nada simplesmente acontece nas mãos de Deus. Amém? Estão comigo? Amém? Mas então Orfa se foi. Ela aceitou o conselho de Noemi e ela se foi. Foi embora, ela chora, mas vai embora. Queridos, existem pessoas que estão conosco que às vezes se afastam e vão embora, e vão para longe, e você vai ter que deixar que elas vão. Deixe elas irem. Quando a pessoa quer ir para longe de você, deixe elas irem. Eu não preciso saber quão maravilhosa é a pessoa, o quão atraído você é por ela, ou quanto tempo você viveu com essa pessoa, o quanto sentimento você tem por isso. Quando a pessoa quer ir embora, deixe que ela vá. Porque o seu destino não é traçado pela pessoa que te deixou. A Bíblia diz em 1 João 2,19, se você puder abrir sua Bíblia, vamos ver aqui. Está na tela aqui, irmãos. Vamos ver aqui junto comigo aqui. Saíram de nós, vamos lá? Saíram de nós, mas não eram de nós. Por quê? Que não são todos de nós. Às vezes há pessoas que nos deixam mesmo estando conosco. Você não tem uma super cola que vai fazer que elas fiquem com você sempre. Isso não quer dizer que a órfã era uma pessoa ruim, mas quer dizer que o tempo da órfã na história havia acabado. E você precisa entender que quando a participação de pessoas na sua vida se encerrou, não adianta você ressuscitar. Não adianta. Você tem que saber quando acabou. Agora Ruth, por outro lado, ela fica no meio de tudo aquilo. Ela vê que o órfão foi embora, então ela olha para Noemi e diz aquela frase muito conhecida, principalmente em convites de casamento, né? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Vocês lembram dessa frase? O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus.
Confesso que antigamente eu achava que isso era uma frase que alguém tinha falado para uma frase de casamento, alguma coisa. Foi até uma surpresa, mas na frente eu disse, nossa, foi a Ruth que disse para Noemi, né? Então foi a nora que disse para a sogra, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. É uma poesia até linda, né? É maravilhosa essa frase. Mas veja bem, a Noemi era uma senhora, talvez a idade de ser a mãe de Ruth, provavelmente. E existe algo que acontece quando nós encontramos alguém que fomos destinados a eles. Talvez você já tenha aquele amigo, aquele companheiro, que fala, nossa, eu fui destinado para você, brincadeira, aquela pessoa tem uma liga comigo fantástica, especial. Foi assim que aconteceu com a Ruth e com a Noemi. E olha, e nós aqui da igreja, dessa igreja, da IBC, perceba, nós estamos gastando a nossa vida juntos. Já passou pela sua mente que nós estamos gastando a nossa vida juntos? Você parou para pensar que você pode gastar a sua vida em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação, mas você escolheu a gastar a sua vida junto conosco aqui? Querido, você está destinado a um ministério, a uma visão, a um propósito. Amém? Você crê nisso? Né? Nós estamos gastando as nossas vidas juntos aqui como igreja, como servos de Deus, tá certo? Na liderança do nosso pastor, tá? Você não vai conseguir escrever a sua história da sua vida sem você deixar de fora essa igreja, esse ministério. Não existe nada tão forte como isso. Veja bem, e há chaves na Bíblia que mostram isso claramente, pessoas que não tinham relação de sangue e também tiveram conexões fortíssimas. Se você for ver, como você pode explicar, por exemplo, a vida de Eliseu, tá certo? Que abandonou sua família, seu pai e sua mãe para seguir Elias, tá certo? Ele sabia que o seu destino estava ali ligado com Elias. Ou Timóteo, que deixou a sua casa para seguir Paulo, ele sabia que o seu destino estava ligado a Paulo. Meus irmãos, existe uma razão para você e eu estarmos aqui nesse local. Existem pessoas que pensam que tudo acontece do nada, né? Que tudo é coincidência do nada, é coincidência eu vir para essa igreja, é uma coincidência eu me mudar para cá, é uma coincidência eu estar aqui hoje. Não é assim que acontece, meus irmãos. Os passos de um homem reto sempre são ordenados pelo Senhor. Os seus passos são ordenados pelo Senhor, querido. Amém? Se as coisas acontecem do jeito que você queria, na hora que você queria, você talvez não estivesse aqui. Mas não é assim. Deus parece que está atrás de uma cortina. Você já viu aquelas pessoas que têm os seus fantoches com as cordinhas? Tá certo? E Ele está ali te conduzindo, não porque você é mais santo, porque você é mais bonito, porque você tem mais fé, não é isso não. Tá certo? Ou porque você é mais legal. Não, é porque mas Deus está te erguendo, Ele vai te pondo na direção certa, Ele vai se relacionando com o seu destino. Isso quer dizer que eu estou sempre debaixo do fazer dEle, quer dizer que eu estou debaixo do querer dEle. Mesmo que a morte me chegue, eu estou debaixo do querer dEle. Mesmo que a dor chegue, eu estou debaixo do querer do Senhor. Amém? Você pode crer? Amém? Mesmo em meio à separação, eu estou debaixo do querer dEle. Olha só, presta atenção. Vocês lembram da história de Jonas? Jonas foi mandado para onde? Nínive. Tá certo? Mas ele foi para Tarsis. Ok? Sabiam que era Tarsis? Eu tenho um primo que chama Tarsis, né? E tem um filho de um amigo meu que colocou o nome da filha de Tarsis. Então Tarsis eu não sei se é masculino ou feminino, mas é um nome que pode servir para ambos, tá certo? Mas o fato de Jonas ter ido para Tarsis e não para Nínive, ele desobedeceu a Deus. Concorda comigo? Tá certo? Ou ele obedeceu? Desobedeceu. Aí ele cai do barco direto para a boca de um peixe, um grande peixe. Ficou lá por quantos dias? 3 dias. Mesmo Deus dizendo para ele ir para Nínive, veja bem, mesmo Deus dizendo para ir para Nínive, e ele não indo, ele ainda estava debaixo do querer de Deus. Parece uma loucura. Ele foi pelo caminho errado, mas eu te falo para você, ele estava debaixo do querer de Deus. Eles jogaram ele para fora do barco, eu vou te afirmar, ele estava debaixo do querer de Deus. Eu posso te provar de algumas maneiras. E aconteceu que tinha um grande peixe.
e um grande peixe estava do lado do barco na hora que Jonas foi jogado. Né? Nada simplesmente acontece. Agora aquele peixe o pegou. Deus o sustentou por todo aquele período. Não o sustentou por um dia, não o sustentou por 2 dias, não o sustentou por 4 dias, sustentou por 3 dias. No terceiro dia, então, aquele peixe joga Jonas. Né? E 1000 anos depois, abra sua Bíblia em Mateus 12:40. 1000 anos depois, Jesus faz uma declaração. Mateus 12:40. Vamos lá, acharam? Amém? Pois, vamos lá? Podem ler? Pois, como Jonas... Glória a Deus. A baleia aí, algumas versões, as versões mais atualizadas estão colocando com baleia. A Bíblia nos diz claramente que é uma baleia. Diz que era um peixe muito grande. Talvez para o entendimento atual, uma baleia, nós conseguimos entender um peixe muito grande. Mas, queridos, olha como a palavra de Deus, Jesus já declarando aqui, como Jonas teve 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem terá que estar 3 dias e 3 noites na terra. Estava fazendo alusão da morte de Jesus, que ele tinha que passar por esse período. Meus irmãos, as suas falhas estão debaixo do controle de Deus. Os seus problemas estão debaixo do controle de Deus. A sua dor está debaixo do controle de Deus. Eu quero 2 textos que eu quero que vocês leiam comigo aqui. Salmos 139, 8 e 10. Rapidamente na tela vai aparecer, nós podemos seguir com a tela. Vamos ler todos aqui, olha. Se subir ao céu, lá tu estás. Vamos de novo, vamos lá. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Amém? Amém? Ele está com você no meio da sua dor, no meio do seu problema. E Paulo também diz em Filipenses 4, 11 a 13, eu vou ler aqui, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Todos sabem agora, posso todas as coisas aquele que me fortalece. Independente de como você está ou como você esteja, amém? Eu creio que nada simplesmente acontece. Diga para alguém que está do seu lado assim, ele tem um plano para a sua vida. Olha, meus irmãos, independente do que Deus já estabeleceu para acontecer, ou que Ele já te predestinou para acontecer, independente da pessoa, do que você vai ter que passar, independente se o diabo está se remoendo no inferno para conseguir abortar o propósito de Deus, creia que nada vai mudar os propósitos de Deus para a sua vida, amém? E se Deus também te deu vontades humanas, amém? É bom lutar com Deus com as suas vontades, mas olha, meus irmãos, com Deus a gente não vai conseguir muito não, porque Deus é Deus, a vontade de Deus vai prevalecer sobre todas as coisas. E a razão pelo qual nós os adoramos, porque Ele é o CEO, Ele é o comandante, Ele é o que comanda os céus, a terra, o universo todo, amém? Amém. Diga comigo sim, nada. Mais uma vez, nada. Pense nas coisas mais dolorosas que já te aconteceu e diga, nada. Pense nas coisas mais embaraçosas que já te aconteceu e diga, nada. Nada, gente, nada. Pense no pior momento financeiro da sua vida e diga, nada. Pense no maior escândalo que você já passou na sua vida e diga, nada. Pense em quanto recebeu a maior traição da sua vida e diga, nada. Pense nos problemas que você está passando no seu trabalho e diga, nada. Pense nas más atitudes dos seus familiares e diga, nada. Pense em como o seu chefe está te tratando e diga, pense nas brigas entre você e seus filhos e diga, nada. Pense sobre o seu passado de pecado, sua vida inapropriada, seus antigos desejos e diga, nada. Diga, nada. Deixe Satanás te ouvir você dizer, nada.
O diabo vai achar que está com tudo até você dizer. Ele vai achar que vai ganhar, mas você vai dizer. No meio da confusão vai dizer nada. No meio da dor vai dizer nada. No meio, quando o seu crédito for negado, você vai dizer nada. Diga nada. Sabe por quê? Nada simplesmente na sua vida acontece sem que Deus haja a seu favor. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Amém? Aleluia. Amém. Queridos, para completar a história, Ruth então, vocês conhecem, o Ruth então se casa com Boaz, e ela então tem um filho. Alguém sabe o nome do filho? Eu também não. Não fala, né, gente? Na Bíblia acho que não fala, né? Pastor, fala, né? Não fala. Então não errei, não. Mas era Noemi quem cuidava dele. Olha que situação interessante, né? Noemi foi restaurada. Ela não se tornou mais aquela pessoa amarga a qual era lá no começo do capítulo, do livro. Quando Deus quer te dar algo, Ele não está preocupado se você pode, Ele não está preocupado com a sua idade, se você está velho ou já está idoso. Ele não está preocupado se está quebrando alguma regra biológica. Ele não está preocupado se alguém vai poder explicar o que está acontecendo. O seu tempo não acabou até que Deus diga que acabou. Amém? É por isso que Deus não quer ouvir de você as suas desculpas. Porque as suas desculpas para não fazer a vontade dEle vão estar baseadas no seu entendimento. Mas Deus fará coisas na sua vida que você não entenderá. Essa que é a verdade. E as suas desculpas passarão a ser bobeiras. Porque você baseia suas desculpas naquilo que vai acontecer ou que você já viu acontecer. Só que, meus irmãos, nada simplesmente acontece nas mãos de Deus. Eu quero que você curva a sua cabeça um pouco. Reflita comigo um pouquinho sobre o que eu vou rapidamente falar aqui. O que você tem colocado como desculpas a Deus? A sua idade? A sua condição financeira? A sua família? O seu trabalho? Creia, meu irmão, que a sua vida está no controle de Deus. Creia nisso. Mesmo passando por uma situação de dor, descrédito, dificuldades, saúde debilitada, Deus tem tudo sob controle. Ele tem planos para você. Nada pode mudar os planos de Deus, que Ele já preparou para a sua vida, pois a sua história está nas mãos de Deus. Nada simplesmente acontece sem que Deus haja em seu favor.